os cabos, ó. Então, aqui eu tenho representado um cômodo da casa, tá? Uma lâmpada aqui no meio, uma luminária. Uma, duas, três tomadas. E aqui eu tenho um interruptor, né? A bolinha que aciona essa tomada. Então, vamos aprender a ler esses projetos elétricos aqui. O que quer dizer? Quer dizer, a primeira aqui, ó, está entrando nesse cômodo dois circuitos, o circuito 1 e o circuito 2. O circuito 2 é o circuito de tomadas. Como que eu sei isso? Porque tem o cabo do terra aqui, tá? Que é representado com esse Tzinho aqui, tá? Tem uma fase, tá? A fase é o risquinho normal e tem um neutro que é o risquinho com essa parte aqui de cima. Pode ser para qualquer um dos lados, né? Ou para a esquerda ou para a direita. O circuito de iluminação, ele só tem uma fase e um neutro, ele não tem um cabo de terra, tá? A norma 5410, ela até recomenda você colocar um cabo de terra na carcaça da luminária pela questão de segurança, vai trocar uma lâmpada ali para não te dar choque. Mas na prática isso aí é muito pouco utilizado. Na verdade, na prática, pouca gente executa o terra, né? Tem lá o terceiro pino, mas poucos fazem ali o aterramento da casa. Mas na questão das tomadas nós vamos representar, né? Que é o correto. Agora para a iluminação eu creio que não seja necessário. Então vamos sempre lembrar isso aqui, ó. Fase é o risco inteiro aqui. Deixa eu pegar aqui meu lápis. É esse risco aqui, fase. O neutro tá com essa parte aqui de cima. O terra com o Tzinho ali para os dois lados, pode ser só até metade, assim, ó, tá? E o retorno é metade da fase. Então tem a fase que vai para os dois lados e o retorno vai para um lado só. A norma, ela recomenda também cores para a gente representar. Por exemplo, não representar no projeto, executar na obra mesmo. Então o neutro é azul, o terra, ou aqui eles chamam de proteção, é verde ou amarelo ou verde-amarelo, tanto faz. E as fases e retornos é qualquer outra cor, pode ser branco, pode ser preto, pode ser vermelho, tá? Só o neutro tem que ser azul e a proteção tem que ser ou verde ou amarelo, tá? Isso aqui é o que a NBR diz para nós. Então essa simbologia a gente tem que decorar, tá? A gente tem que aprender isso aqui que nós vamos utilizar agora. Vamos voltar lá pro nosso exemplo. Ó, tá entrando então um circuito de iluminação e um de tomada. Que acontece, ó? Uma fase e um neutro. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com as nossas tomadas de uso específico, ar-condicionado, chuveiro, a gente optou por utilizar 220 volts, né? Então no 220 vai ser duas fases, ó. Eu vou chamar de riscão, riscão, duas fases ali. Eu expliquei para vocês lá o ângulo de 120 graus e tal, que dá a voltagem de 220 volts. Agora, aqui na iluminação e nas tomadas de uso geral, as tomadas comuns da casa, é 127, tá? No caso da Copel aqui do Paraná. Então, para o 127, eu vou ter uma fase e eu vou ter um neutro, tá? Para fazer 127, eu tenho uma fase e um neutro. O neutro, por que ele está ali? O neutro, ele está para garantir que isso aqui vai ser 127, para causar essa diferença de potencial. Então, por exemplo, fase mais fase, deixa eu deixar um pouco, mudar a espessura aqui da linha. Fase mais fase, ó, 127 mais 127 vai dar 220. Lógico que matematicamente não dá 220, mas daí, por causa lá da defasagem do ângulo de 120 graus, ele dá 220. E fase mais neutro, 127 mais 0, ele vai resultar em 127 volts, que é o que nós queremos, tá? Então, esse neutro, por que ele está ali? Ele está para garantir esse zero, tá? Para formar a diferença de potencial. Se vocês forem instalar alguma tomada na casa de vocês, ou um interruptor, vocês percebem que sempre vai ter dois cabos, né? Um do lado esquerdo e um do lado direito.
Por que isso? Para garantir essa diferença de potencial, que é a nossa tensão, né? Para movimentar os elétrons dentro dos cabos de cobre. Então, se vocês, vou instalar um cabo só, não vai funcionar, tá? Tem que ter os dois cabos, por isso disso aqui, um fase e um neutro. Vamos continuar aqui na simbologia. Por que que tá o 1 aqui? Porque é o circuito 1, circuito 1, circuito 1, bateu ali, certo? 100 quer dizer que esse ponto aqui, ele tem 100 VA, né, na nossa planilha. Deixa eu abrir aqui a minha planilha. Tem ali as cargas de iluminação, né, que ficou no meu caso aqui no circuito 1, por lâmpada, tá? Então, lógico que tem ambiente que só tem uma lâmpada só, mas quando tem 2, 3 lâmpadas, nós temos que fazer essa divisão. Ó, então ficou aqui iluminação por ponto, tá? Ó, na garagem, por exemplo, é 100 em cada ponto. Depois eu vou ter que colocar isso ali no meu projeto, tá? E o X aqui é o comando, tá? Então isso aqui eu também já expliquei, é o comando B, comando A, G, F, etc. Então, sabendo disso, a gente já pode começar a fazer aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, vem no quadro de distribuição, primeiro sempre vai pro ponto de iluminação no teto, e do teto vai para os pontos nas paredes, ó. Aqui, como é próximo, não precisa fazer isso aqui, certo? Ele vai pela própria parede lá. Então, a minha recomendação é resolver sempre primeiro o circuito de iluminação, que é o mais complicado. As tomadas é só repetir isso aqui, ó, neutro, fase e terra para todos os pontos, tá? Então, a lógica é o seguinte, ó, o neutro, ele vai ligar num dos polos da lâmpada ali, da carcaça da lâmpada, né, onde tem o bocal ali, onde a gente rosqueia a lâmpada. Então ele tem sempre dois polos, né? Eu expliquei para vocês que é dois cabos, vai ter dois polos ali para a gente conectar os cabos. O neutro, ele chega e já liga num dos polos, tá? Então o neutro ele já vem num polo aqui. Agora esse fase, ele vai ter que ir lá pro interruptor, tá? Então como ele vai ter que, ele tá chegando aqui, ó. Chega aqui, ele vai passar por aqui, vai ter que ir para lá, para chegar no interruptor. Então eu represento fase nesse eletroduto também. Deixa eu agora aumentar aqui a largura da linha, fica mais fácil de visualizar. Então aqui vai o fase, tá? Eu cheguei o fase, eu também vou ter dois polos no meu interruptor simples, tá? Então esse fase vai instalar em um dos polos ali, tá? Até acho que eu vou deixar sem riscar aqui para não acabar não confundindo. Vou fazer só a representação como a gente faz em projeto. Deixa eu apagar aqui. Chegando lá no interruptor, a gente tem o retorno, tá? Então o retorno ele vai voltar, como o próprio nome já diz, retorno, vai retornar do interruptor para a lâmpada. Então o retorno é meio risquinho ali. Então, o que o interruptor faz? Ele secciona. Por exemplo, quando a gente está com o interruptor desligado, ele está afastado do cabo do fase que está chegando ali. Quando a gente liga o interruptor, ele conecta os dois cabos para passar a tensão e mandar a energia elétrica lá na lâmpada, tá? Então, vai ficar conectado nos polos da lâmpada o neutro, que vem daqui desse eletroduto, chegou o neutro, e o retorno, tá? O fase ele vem, passa por aqui, vai até o interruptor, conecta no interruptor, e daqui volta o retorno que liga lá no segundo polo da lâmpada. E ali finaliza a nossa instalação simples, né? É uma lâmpada só acionada por um interruptor simples. E a representação desse circuito sempre é essa aqui, ó. O número do circuito entre hífens, né? Como está aqui. Então quer dizer que eu tenho um fase e um retorno do circuito 1. Agora as tomadas. Eu até deixa eu ver se com o texto é mais fácil de... Não, acho que não, porque eu não consigo escrever essa simbologia. As tomadas é o seguinte, eu vou levar esse neutro, esse fase e esse terra para onde tiver tomada. Ó. Então tem uma tomada aqui, tem uma lá embaixo e tem uma aqui. Então vou sempre colocar ali, ó, neutro,
fase terra, circuito 2. Ó, lembrando que ela vem, chega aqui no teto e depois ele separa para as paredes. Aqui mesma coisa, ó, neutro, fase terra, circuito 2, sempre vai ser assim, tá? Bem mais fácil. E aqui também, ó, porque para chegar nessa tomada ele tem que passar por aqui, né? Daí ele vem para cá. Então, neutro, fase, terra, circuito 2. Aqui também, né? Faltou esse pedaço, não cabe aqui, eu posso fazer uma chamada aqui pro lado e escrever aqui, ó, neutro, fase, terra, circuito 2. Então aqui eu resolvi esse exemplo. No projeto a gente procura deixar sempre isso aqui perpendicular ao eletroduto, como eu fiz aqui nesse aqui, ó, tá? Deixar bem no meio do eletroduto. Só que aqui, como eu estou trabalhando com o PDF, eu não consigo fazer virado, ó. Deixa eu tentar mais ou menos fazer ali para vocês verem. Tentar escrever aqui de ponta cabeça. Neutro, fase, terra, circuito 2. Tá? Então fica sempre dessa maneira aqui. Tá? Fica mais organizado lá no projeto. Vocês vão ver que vai encher dessa simbologia lá no nosso projeto.